Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus chegue até você no seu lar, na sua casa e na sua família. No nome de Jesus, amém? Sou sua irmã em Cristo, Rosa Lemos. Mais uma vez estamos chegando aqui no momento de meditação da palavra do Senhor. Eu quero falar com você sobre José vendido por seus irmãos. Esta é uma história que a Bíblia nos relata de um jovem que foi vendida pelos seus irmãos. E no livro de Gênesis, no capítulo 37, você vai ler essa história, você vai ver o relato, o fato ocorrido que ocasionou a venda de José. Nós vemos muitas vezes a sinceridade, pureza em corações, em vidas. Mas nós sabemos que o amor, ele não se vende. O amor não se vende. Não está à venda o verdadeiro amor. Não é verdade? Mas que o verdadeiro amor, ele é para ser doado, ele é para ser dado, transmitido, demonstrado. E muitos dos que amam eles, vamos dizer, são até mesmo ingênuos. O que é ingênuos? Não tem maldade, perdoa fácil, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Mas ele é protegido, ele é amparado, aquele que ama, aquele que é sincero em suas ações, em seu amor, em seus sentimentos. Ele é puro. Muitas das vezes, o que sente, o que pensa, o que sonha, ele fala, ele conta. E José, ele, sendo mais moço, ele começou a ter sonhos e ele começou a contar esses sonhos para seus irmãos, o qual ocasionou raiva, ira, ódio no coração dos seus irmãos, a ponto de vender José. Ou seja, não queremos mais José como nosso irmão por perto. Não queremos. Algo precisa... Eles pensaram entre eles, algo precisa ser feito. Vamos acabar com José, vamos tirar José diante da nossa presença. Então eles venderam José. Só que, pensando assim, estar acabando, destruindo e lançando José para o esquecimento de uma vez por todas, esse era o pensamento deles, mas ocasionou o contrário. O tempo vai passar. Os dias vão passar, os meses vão passar, os anos vão passar.
mas em algum lugar José está vivo. Porque o que havia dentro de José era um sonho de Deus que ele tinha no seu coração. Os sonhos que ele tinha eram sonhos de Deus, eram sonhos que Deus revelava para ele, não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus para José. Então, em algum lugar, José estava vivo e eles não sabiam o que estava acontecendo, ou aonde estava, ou o que fazia. E foi naquela época mais difícil, que a fome assolou a casa de Jacó. Os irmãos de José estavam sem alimento, sem nada de comer. E José já havia passado todas as provas ali no Egito. José agora, no momento dessa calamidade que os irmãos dele estavam passando de fome, José agora já era o príncipe do Egito. Agora ele já dava ordens. Agora ele era um homem de poder, que mandava, desmandava. E então os irmãos de José, eles vão parar lá no Egito, em busca de alimento. Quando eles chegam lá, quem os recebe? Só que eles não reconheceram que era José, mas José imediatamente os reconheceram, seus irmãos. Essa história fala profundo na minha alma, no meu coração, na minha vida. José foi desprezado. José foi abandonado. José foi rejeitado. José foi vendido. Rejeitado pelos seus irmãos, abandonado pelos seus irmãos. Mas agora, José tinha o alimento que os seus irmãos precisavam para não morrer de fome. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que conhece a sua vida. Deus é aquele que conhece a sua história. Deus é aquele que conhece seus sonhos. Talvez muitos te desprezaram. Talvez você foi abandonado pelos seus irmãos. Talvez alguém te disse, não é mais meu irmão, mais. É porque os irmãos de José propriamente disseram, eles não é mais nosso irmão, vamos acabar com ele. Mas ninguém acaba com os sonhos de alguém que tem os sonhos de Deus em seu coração. Mesmo ele sendo desprezado, Deus usou ele para salvar seus irmãos. Quero dizer para você, eu não sei que prova que você está passando, que você tem enfrentado. Você foi rejeitado, você foi vendido, você foi deixado de lado pela sua família, foi abandonado, foi desprezado entre seus irmãos. Na sua casa, na sua família, na sua igreja, você foi deixado de lado. Mas, se você é um escolhido, se os seus sonhos são de Deus, eles não vão morrer. Eles vão salvar vidas. Através dos seus sonhos, você vai salvar vidas.
Você vai salvar a pessoa, você vai salvar a sua casa, você vai salvar a sua família. Porque Deus, quando José sonhava, Deus sonhava juntamente com José. Então, quando você sonhou, Deus sonhou juntamente com você. Ainda que seus sonhos e projetos tenham causado inveja nos seus irmãos, dentro da sua casa, da sua parentela, na sua família ou até mesmo dentro da igreja. Mas persevere. Resiste toda tentação do inimigo contra a sua vida, porque ele vai tentar fazer de tudo para que os sonhos de Deus não realizem na sua vida. Mas se você for fiel, como José foi, fiel a Deus, não cedendo à carne, não cedendo ao pecado, não cedendo à maldade, porque os corações de seus irmãos estavam cheios de maldade, mas o coração de José estava cheio de amor. Quer dizer para você que um coração cheio de amor, ele vence, ele supera, ele suporta, ainda que ele é ardentemente provado. José foi ardentemente provado, mas os sonhos de Deus prevaleceu na vida dele. Suporte a provação, suporte a luta. E no tempo certo, aquele que foi desprezado vai ser procurado. Aquele que foi humilhado vai ser exaltado. Não porque ele quer, mas porque o próprio Deus não permite. Talvez por um tempo pode até ficar esquecido. Talvez alguém passe e fala, mas por que ele está aqui? Por que ela está aqui ainda? Por que essa pessoa não sumiu, não desapareceu? O que está fazendo aqui até hoje? É porque Deus tem um propósito. Às vezes o propósito de Deus é que haja um transporte. Porque quando os irmãos de José o venderam para o Egito, ele vai embora para bem longe. Eles próprios vendeu, mas ele estava vendendo ele para o próprio lugar de onde ele iria ser levantado, onde os sonhos dele iriam ser realizados. Ele estava entregando ele para o propósito de Deus e não sabia. Então, quer dizer para você que é muito forte o projeto de Deus na sua vida. Às vezes também significa ficar quieto. Às vezes Deus permite não. Talvez o momento é tão difícil, tão duro de passar, que queremos partir, sumir, desaparecer, fugir. Mas Deus nos dá graça, nos dá sustento suficiente, porque nem sempre nós temos que partir, mas ficar inquieto e saber que o Senhor é quem peleja por nós. Então, partir, às vezes significa partir de encontro ao propósito de Deus, mesmo quando nós pensamos que Deus perdeu o controle. E quem sabe José pensava, agora acabou mesmo meus sonhos, né? Vou ser apenas escravo, mas não, ele estava caminhando para o propósito de Deus sem saber. E às vezes quando nós estamos em um lugar, nós queremos fugir dele, não queremos ficar devido a circunstâncias, abandono, sentimos rejeitado, abandonado, desprezado, mas Deus dá sustento suficiente para suportar, para ficar, para permanecer, até que o propósito de Deus se cumpra. Então há
O que Deus quer de nós é que nós não venhamos sair da presença dele. Se é ficar ou partir, que estejamos na presença de Deus. Que Deus esteja presente conosco. Que a presença de Deus se faça presente conosco. Com você, nesse deserto, nesse abandono. Você que está vivendo um momento de rejeitamento, você foi rejeitado, você foi abandonado, você foi desprezado pelos seus irmãos, pela sua família ou pela igreja. Você foi rejeitado, abandonado, deixado de lado. Mas Deus tem uma palavra para você. Permaneça no propósito. Lembre dos sonhos que Deus te deu, que Deus colocou em seu coração. Que você sonhou mesmo, você deitou, dormiu e sonhou, porque Deus revela sonhos. Deus revelou sonhos para José. E ali, quando os seus irmãos o venderam, pensou que estava acabando com ele, mas só estavam levando ele para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Amém? O propósito de Deus vai além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, não fuja do propósito de Deus. Peça a Deus força o suficiente para suportar o tempo da provação. Porque o dia da bênção, o dia da vitória vai chegar. E aqueles que te rejeitaram, te humilharam, zombaram de você, vão ver quão precioso, quão valoroso você é aos olhos de Deus. E Deus fará de tudo para te proteger. Deus vencerá a sua batalha. Deus vencerá sua peleja. José foi vendido, mas não destruído. José foi abandonado, rejeitado pelos seus irmãos, mas foi ele que socorreu seus irmãos na hora que eles precisaram. Foi ele que estendeu a mão, foi ele que deu alimento, foi ele que deu suprimento na hora que eles precisaram. Aguente firme. Essa prova vai passar. Essa luta vai passar. Deus está com você, aonde você estiver. Mas não solte a mão de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, você pode ser vendido, você pode ser humilhado, você pode ser rejeitado, você pode ser abandonado, mas você é chamado, você é escolhido por Deus. E aquele que é escolhido por Deus, ele vence qualquer batalha, qualquer desprezo, ele suporta, ele aguenta, porque Deus está com ele e ele nunca está sozinho. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e você é especial para Deus. Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor.